Imagina estares a cantar um mantra e compreenderes o significado de cada uma das palavras que estás a pronunciar. Ou então estares a estudar um texto de Vedanta e seres capaz de ler o texto no original, sem precisar de recorrer a traduções. Se gostarias de chegar lá, este vídeo é para te ajudar a perceber qual é o caminho para isso. Olá, se não nos conhecemos ainda, eu sou a Cláudia Horta do Aprende Sânscrito e hoje quero partilhar contigo como é a jornada de aprendizagem desde o zero até ao domínio da língua. Eu vejo algumas pessoas com ideias erradas ou então um pouco confusas sobre como é que é o processo de aprendizagem do sânscrito, por onde é que eu começo e como é que eu chego a conseguir ler um texto de Vedanta no original e a perceber o que lá está. Para ajudar a organizar as ideias, eu dividi este vídeo em duas partes. Na primeira parte, vou-te falar nos 4 pilares ou competências necessárias para o domínio de uma língua e, na segunda parte, quero-te falar nas 3 etapas da aprendizagem do sânscrito. Para compreender as 4 competências, temos que pensar em 2 eixos. Um é aquele que separa receptor de emissor. Então, de um lado temos o receptor e do outro lado temos o emissor. Ou seja, uma língua é utilizada para comunicação entre 2 ou mais pessoas. Quando nós estamos envolvidos nessa comunicação, ou estamos a ser receptores ou estamos a ser emissores. O outro eixo tem a ver com a forma como nós comunicamos, se é oral ou escrita. Então, nós podemos dividir aqui oral e escrita. Então, quando somos o receptor e a comunicação é escrita, o que nós estamos a fazer é a ler. Esta é uma das competências. Quando nós somos o emissor e a comunicação é escrita, aquilo que nós estamos a fazer é a escrever. Outra das competências. Quando nós somos o emissor e a comunicação é oral, aquilo que nós estamos a fazer é a falar. Quando nós somos o receptor e a comunicação é oral, aquilo que nós estamos a fazer é a escutar ou ouvir. Então, estas 4 são as 4 competências para o domínio de qualquer língua. E com este esquema, tu já podes começar a perceber onde é que estás. Vamos pensar aqui um bocadinho. Quando nós sabemos falar e compreendemos a língua quando a escutamos, ou seja, quando nós desenvolvemos a competência de escutar e de falar, mas não sabemos ler nem escrever, é quando nós dizemos que somos analfabetos. Todos nós passamos por essa fase antes de entrar para a escola. Aprendemos o escutar e o falar em crianças. Vamos dizer que provavelmente primeiro foi o escutar, em segundo o falar e depois, quando entramos para a escola, o ler e o escrever, possivelmente desenvolvidos em paralelo, mais ou menos ao mesmo tempo. É dito que escutar e falar são as melhores formas de aprender uma língua. No entanto, no sânscrito isso não funciona muito bem, porque não temos facilidade em termos a exposição à língua suficiente para podermos desenvolver estas competências.
teríamos que, tal como nos aconteceu em crianças, escutar a língua todos os dias, constantemente, para que naturalmente aprendêssemos a escutar e a falar. Então, o que acontece na prática é que nós começamos pelo 3 e pelo 4, aprendemos a ler e a escrever. No entanto, em relação ao sânscrito também, há aqui outro pormenor importante, que é o facto de o sânscrito utilizar um alfabeto diferente do nosso alfabeto, do alfabeto latino. E para perceber as implicações disso, vamos ver as 3 etapas da aprendizagem do sânscrito. Para conseguirmos ler e escrever num alfabeto diferente, a primeira etapa incontornável é aprender o alfabeto. E essa etapa nós chamamos de alfabetização. E consiste essencialmente em aprender a desenhar os símbolos e aprender os sons associados a cada símbolo. Felizmente que o sânscrito é uma língua rigorosa ao nível da fonética. Isso significa que cada símbolo tem um único som associado, o que torna a aprendizagem do alfabeto muito mais simples do que a aprendizagem do alfabeto latino ou de outros alfabetos. Então, esta é a primeira etapa. Depois de nós sabermos todos os símbolos que são utilizados na escrita do sânscrito, isso é a mesma coisa que dizer, depois de nós aprendermos o alfabeto Devanagari, é preciso uma outra fase de aprendizagem que consiste em desenvolver a prática suficiente com o alfabeto para sermos capazes de ler de forma fluente. Nós chamamos a isso, no aprende sânscrito, a leitura, a etapa da leitura. Então, na etapa da leitura é uma etapa prática. Tu podes compreender isto pensando na forma como tu lias nos primeiros meses de escola e na forma como tu lês agora. Nós, quando começamos a ler, nós não líamos, nós soletrávamos. E agora, provavelmente, lês de forma fluida e sem esforço. Isso exigiu algum tempo de prática. Então é a esse tempo de prática que nós damos o nome de etapa da leitura. Quando terminamos a prática da leitura, nós temos a etapa daquilo que nós chamamos a gramática. Algumas pessoas consideram que o estudo do sânscrito começa aqui, o que faz sentido, porque para trás, ou seja, nas etapas A e B, na realidade nós estamos a aprender o alfabeto. E este alfabeto pode inclusivamente servir para outras línguas que não o sânscrito. E agora, com este esquema tão simples, é importante chamar a atenção para um pormenor. É que quando nós aprendemos o alfabeto, nós lemos e escrevemos, mas isso não significa que nós sejamos capazes de compreender aquilo que estamos a ler ou a escrever. Então, falar é diferente de ler em voz alta. Falar e escutar, as duas primeiras, nesta ordem arbitrária que eu coloquei aqui na numeração, as duas primeiras competências implicam a compreensão daquilo que está a ser escutado ou daquilo que está a ser dito. A alfabetização
e a leitura não nos trazem isso. Só a etapa da gramática é que nos vai trazer o 1 e o 2. A alfabetização e a leitura vão nos trazer o 3 e o 4. Mais um pormenor, não é necessário completar a etapa B para passar para a etapa C. Na realidade, pode ser começar o A e do A avançamos para o B e para o C em paralelo, porque o estudo do B vai ajudar ao C e o C vai ajudar ao B. E qual é o primeiro passo? É sempre a alfabetização. Então, a aprendizagem do alfabeto vai sempre ser necessária para prosseguir quer para o B, a leitura, quer para o C, a gramática. É por isso que no Aprende Sânscrito nós desenvolvemos um novo método de aprendizagem do alfabeto, mais adaptado à vida, ao estilo de vida moderno, em que tu consegues aprender o alfabeto com blocos de estudo curtos. A ideia é estudar mais frequentemente, idealmente todos os dias, mas apenas 5 ou 10 minutos por dia. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a nossa plataforma, onde tu podes saber mais sobre o novo método e também descarregar o nosso kit gratuito do alfabeto, que te dá um mapa com todos os símbolos que tu vais precisar de aprender para poderes dominar a língua e finalmente cantar os mantras percebendo aquilo que estás a dizer ou ler os textos do Vedanta no original. Namastê, até ao próximo vídeo.